A minha convidada de hoje é doceira e palestrante. Eu quis muito entrevistar a Tainá porque ela é muitas de mim, ela é muitas de nós. A história da Tainá é daquelas amarga, difícil de digerir, mas também é uma história de superação, coragem, orgulho e inspiração. Ela deu a volta por cima e agora quer ajudar outras mulheres. Tainá, uma honra te receber aqui hoje. Quando eu escutei um pouquinho da tua história, eu falei, ela precisa contar isso lá no nosso sofá. Aqui é um lugar onde a gente pode tudo, onde não tem preconceitos, onde não tem tabu, é um lugar de acolhimento, é um lugar de mulheres para outras mulheres. Fique à vontade e é uma honra de verdade te receber aqui. Para mim também é uma honra, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, né? Fiquei muito entusiasmada, né? Porque é uma oportunidade das mulheres conhecer um pouco de nós, né? Eu acho que o mundo precisa saber da tua história. E vamos começar do começo? Da onde que vem a Tainá? Como é que é a história? Como é que é a família da Tainá? Então, Tainá veio de uma família bem simples, né? É uma mãe de 4 filhos, quando meus pais se separaram, né? Minha mãe não sabia da gravidez do meu irmão. Então, daí depois a minha mãe, daí no caso era nós 3 meninas, uma bebezinha e uma gravidez. Daí foi onde eu me achei responsável, olha que coisa que a gente cria na nossa cabeça, né? Pela separação dos meus pais, né? Por conta de eu ser a mais velha, me tomei como responsável daquilo e achei que eu tinha a obrigação de ajudar minha mãe, sendo que isso eu tinha 7 anos. Então, tomei para mim aquela dor da minha mãe e peguei junto com ela, comecei a ajudar ela. Ela ia trabalhar em vários trabalhos, eu ficava em casa, ajudava ela com meus irmãos, né? Daí tinha o bebê, tinha uma de 6 e eu de 7. Uau! Daí inventava as coisas para fazer comida, eu não conseguia, né? Mas fazia, tentava limpar a casa, cuidava dos meus irmãos. E assim fui crescendo, né? Cuidando, ajudando ela. Eu era a mãe e ela era o pai, que ela trazia o sustento para dentro de casa. A infância ficou para trás? Não tinha mais. Depois dos 7 era só, tipo, não ajudar mesmo ela. Tomei aquilo para mim, até que na adolescência, tudo isso veio como uma bomba, né? Porque uma criança que não foi criança, me achava mãe dos meus irmãos e eu estava na idade já de ser jovem aprendiz. Daí foi onde que eu fui atrás para ser jovem aprendiz e foi onde comecei a descobrir minha ansiedade. Comecei a dar muita crise de ansiedade, porque daí eu estudava no ensino médio, ia para trabalhar, né, no Jovem Aprendiz e ficava preocupada se meus irmãos tinham almoçado, se meus irmãos tinham feito a tarefa, se eles tinham se organizado. Começava a dar crise de ansiedade no trabalho. Sim. Daí onde eu comecei a fazer um tratamento por conta disso, né? E onde eu descobri que era por conta dessa infância que foi praticamente deixada de lado, né? Naquele momento. E quem cuida de todo mundo, né? Ninguém cuida, né? Parece que quando a gente cuida, todo mundo acha que tá tudo bem, né? E eu cresci com essa frase. Não preciso me preocupar com a Tainá porque ela sabe se virar sozinha. Ela só tá sempre bem e não é uma verdade, né? Não é uma verdade. A gente cuida, mas a gente quer ser cuidado. E hoje, para mim, o maior desafio é deixar ser cuidado. Sim. Porque eu acho que eu tô atrapalhando. E é o maior trabalho, é a maior dificuldade. E aí vem toda essa energia masculina que a gente acaba afastando homens que realmente gostariam de nos cuidar, né? Que poderiam ser... Tá, mas aí a Tainá foi para o Jovem Aprendiz. Continuei no Jovem Aprendiz. Passou, superou de alguma forma aquele primeiro momento com ansiedade? Mais ou menos, né? A ansiedade ela foi se demonstrando em diversas partes, diversas formas. Isso. Daí, isso foi com 16 anos, com 17. Daí eu comecei, tipo, a minha psicóloga me obrigou a, tipo, ser adolescente. Se eu não fui criança, tentar ser adolescente. Mas eu não conseguia fazer amizades, eu não sabia puxar uma conversa. Eu achava que, sabe, eu tinha aquele sentimento de inferioridade muito forte, que fui quebrar esse ano. Tá. E tudo que tu tinha aprendido na vida era ser mãe, era cuidar dos teus irmãos. Era cuidar deles, eu só sabia isso, eu não sabia interagir, eu não saía com os amigos, eu não tinha amigos, né? Então foi bem difícil, daí foi onde eu comecei a me relacionar com um rapaz, eu comecei a namorar com ele, só que não foi um namoro normal e eu não sabia disso, né? Foi o teu primeiro namoradinho? Primeiro beijo, primeiro tudo. Até então era mãe só.
Aos 17 anos. Aos 17 Mãe anos. dos irmãos dela, Dos né, meus gente? irmãos. Fique claro. Isso, mãe dos meus Sim. irmãos. E quando eu tive o primeiro contato, assim, tipo, com ele, era pra gente se ver. E ele foi lá e beijou sem pedir minha autorização. Eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Porque pra mim foi muito demais já eu ter, assim, estar sozinha com o menino. Ainda ele pegar e vir me beijar sem perguntar se eu queria. Sim. Ai, foi horrível. Gente, e a Tainá, essa doçura que vocês estão vendo, né? Ela tem 27 anos, né? 27 anos. Mas é uma linda, maravilhosa, doce. Tá. E aí... E daí foi onde eu fiquei com medo, né? A minha mãe percebeu que eu tava estranha, porque eu sempre fui muito leve, tu assim. voltou pra casa? Fui pra casa e a mãe percebeu que eu tava estranha. Daí Mas foi só o beijo, ele te roubou um beijo. Ele me roubou o beijo, naquele momento foi só o beijo. Tá. Daí eu contei pra minha mãe. Eu não tinha hábito de desabafar com ela, eu sempre quis lidar com as minhas questões sozinha, porque eu achava que ela já tinha problema demais pra ficar se preocupando com o que eu tava sentindo, pensando, com o que fosse. Sabe, eu não queria dar trabalho. Eu era filha boazinha. Tá. Então... Ô, Tainá, tu acha que a tua mãe tinha consciência do quanto tu era sobrecarregada? Até hoje ela não tem. Até hoje ela não tem. Uau. Não tem noção. Sim. Então tu não teve acolhimento em nenhum momento? Não. Da família, né? Eu digo do ninho, realmente. Não, nunca tive isso. De alguma forma, era como se fosse uma obrigação. Ela entendia realmente que aquilo era tua obrigação. Era, eu era mais velha, eu tinha que ajudar ela. Entendeu? Não, ajudar tudo bem, a gente ajuda, mas não viver uma posição que não... Sim, mas pra ela isso foi uma ajuda, entendeu? Difícil. E pra ela é um orgulho, porque ela sempre me apresentava, virou mãe disse com 7 anos. Pra ela, tipo, era um orgulho, sabe? Tipo, o fato E disso. ela provavelmente veio de um lar disfuncional também. Completamente, a minha família não tem nada de normal, pra dizer assim. Se for olhar assim, onde começou, não tem paradeiro. Vai uma coisa atrás da outra, tanto de relacionamentos tóxicos, quanto de traições, muitas coisas assim, já vem, sabe? Dá de ver assim que vem. Porque às vezes a gente quer julgar uma mãe quando faz isso, mas não tem como, porque ela só tem aquela informação. Exatamente. Então ela não pode ser diferente daquilo ali. A minha mãe com 4 anos, ela lavava a louça pra fora. Tá, entendeu? É isso. É uma realidade dela, então pra ela aquilo ali foi normal e pra mim ainda já foi tardio. Tá. Entendeu? Pra ela, então... Desculpa, Tainá, eu tive que voltar porque a gente tem que entender, né? Porque às vezes as pessoas ficam em casa pensando, nossa, mas essa mãe... Mas não é um ciclo, é um ciclo que vem... Graças a Deus tô quebrando. Tá quebrando Ai, ele. em nome de Jesus, tô quebrando. Tá, isso, muito bacana. Então tá, contou pra mãe do beijo. Contei a mãe... Roubado. Ai, foi a pior coisa que eu fiz. Tá, porque sentiu ela super invadida. E ela reagiu mal. Porque ela queria que ele me pedisse namoro, só que eu tava com medo do rapaz. Porque ele forçou a barra. Tá. Eu disse, não, mas agora ele vai ter que te pedir namoro. Como assim, você beijando a minha filha assim e tal? Ai, daí eu tive que levar ele lá pra mãe conhecer. Ai, daí na primeira vez que ele foi, ele não teve coragem de pedir. Na segunda ele foi lá e pediu. Tá. Daí eu comecei a namorar com aquele rapaz. Sim. E que tu não gostava. Queria, tipo assim, eu tinha aquele negócio assim, ó, porque ele era muito atencioso. Então, de alguma forma, eu me sentia vista, porque eu não era vista. Tu nunca tinha recebido atenção na vida? Nunca tinha recebido atenção. Eu era a irmã mais velha, a marmanja, que tinha cuidado dos meninos, das crianças. Sim. Então, de alguma forma, ele me viu. Carência, né? Então, tipo assim, não era tão ruim, mas eu tinha aquele incômodo, aquele receio. Eu não sabia dar limite, eu não sabia o que era o limite, até onde podia ir, como era, não sabia nada, não tinha informação nenhuma. E na primeira vez que a gente ficou sozinho, ele me estrupou. E daí, tipo assim, quando eu fui contar pra minha família, ninguém acreditou. Como é que o namorado estrupa, tu quis, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei com medo. Daí eu peguei e falei com uma amiga minha, bem mais velha que eu, e ela disse assim, não, vamos fazer um teste de gravidez, porque a gente não sabe, né? E eu não tinha informação nenhuma, assim, dessas questões. Sempre fui muito ingênua para tudo. Às vezes até hoje eu tenho que me policiar porque eu sou ingênua. Não sei ver quando a pessoa tá de maldade nenhuma, assim, de nenhum ângulo. E daí foi onde eu fiz o exame de gravidez. E a minha irmã viu o exame de gravidez e já foi dizer para a família inteira que eu estava grávida. E tu tava? Não tava grávida. Tá. Mas, tipo assim, foram tudo pra cima de mim. Foi uma Em nenhum momento alguém se preocupou com o que tinha acontecido? Não. Tu reconheceu aquilo como um estupro realmente? Reconheci, mas no momento eu não sabia que era estupro. Porque não se falava sobre isso. Tipo, até hoje, vamos supor, se eu for ter uma conversa com meu pai sobre isso ou com minha mãe, eles não aceitam que foi um estupro.
entendeu? Sendo que eu entendo que foi porque eu não queria, não estava pronta, nem pro beijo eu estava pronta, quanto mais pra, entendeu? Então, tipo, foi muito forte. Mas tu negou ou não? Tu tava ali a serviço dele naquele momento? Tu disse no ato? Não, eu neguei totalmente. Eu falei que eu tava com medo, eu queria parar, eu não queria. Insistência. Isso, insistiu muito e, tipo, foi bem pesado aquilo ali pra mim. Sim. Porque, tipo, eu não queria que fosse assim. Claro. E nem naquele momento, tipo assim, foi muito horrível. Talvez nem com ele. Nem com ele, tipo assim, sabe? Foi uma coisa assim, que praticamente foi um namoro que não era pra ter acontecido, sabe? E daí foi onde eu, mais uma vez, né, fui desamparada, me senti, né? A família não acolheu, não acreditou. Me senti como se eu tivesse sido abandonada ali, porque eu não tive assistência nenhuma, sabe? Não tive, tipo, até hoje aquilo ali não aconteceu, eu quis, entendeu? Daí eu falei que era estrupo só pra amenizar a situação. Mas aí não partiram pra polícia, tu não foi, nada? Não, eu não entendia como estrupo na época. Tá. Eu tive noção depois quando eu fui crescendo, que daí foram falando. Daí, tipo assim, não, aquilo ali foi, porque, tipo assim, há pouco tempo, vamos dizer assim, que começaram a falar que até num casamento, se a mulher não quer. Porque não era falado sobre isso. Sim. Não era falado. Sim. Então, tipo, eu comecei a ter consciência, tá, se num casamento é errado, quanto mais um namoro, e eu, tipo assim, não foi conversado sobre isso, não foi. Daí eu percebi. Do momento que tu nega, que tu não quer alguma coisa, uma insistência. Exatamente, né? Foi daí onde eu fui identificar que eu tinha passado. Sido um estupro. Sim, porque quando eu conversei com meus pais, eu falei pra eles, mas eu falei pra eles que eu não queria, mas eu não usei a palavra estupro. Sim. Entendeu? Eu não sabia identificar o que tinha acontecido. E daí, tipo, eu fiquei com muito medo dele, eu falei que eu não queria mais ver ele e tal, ele falou que estava arrependido, que não devia ter acontecido aquilo, que não sei o que, babá. E daí, tipo assim, eu fiquei um tempo afastada dele, e daí depois a gente se aproximou novamente, mas, tipo, já não foi igual e tal. E ficou aquilo, sabe? Uma coisa indefinida, assim. A relação. Um chove e não molha, tipo, a gente não era namorado, mas, tipo, às vezes se via. Aos 17? Aos 17 anos. Mas eu era muito criança ainda, vamos dizer assim, para 17 anos. Eu não tinha cabeça de 17. E aí acabou? E aí acabou. Esse menino acabou? Graças a Deus. E a história continua? E a história continua. Daí foi, mas, tipo assim, eu gostava dele, entre aspas. E, tipo, eu não sabia como fazia para deixar de gostar do primeiro amor, entre aspas. Era a única referência que tu tinha? Não sabia o que fazer. Daí eu comecei a namorar outro menino pra esquecer aquele. Só que aquele menino eu fiquei namorando um mês com ele, só pra esquecer. Só que eu não conseguia terminar com o menino. Não conseguia. O segundo? Não conseguia terminar porque ele não deixava. Ele me batia, ele era bem violento, bem fora da casinha. O segundo namorado? O segundo. E a minha família tava nem aí. Até que eu trabalhava numa empresa aqui e, tipo, ele tinha me ameaçado por mensagem quando eu tentei terminar por mensagem pra ele não fazer nada. Daí eu peguei, fui pra delegacia antes de ir pro trabalho, mostrei, falei que eu tava com medo de trabalhar, porque ele sabia onde eu trabalhava. E eu não fiquei com medo, porque eu trabalhava até 9 da noite e eu não sabia o que podia acontecer depois, né? Daí eles pegaram, eu vou fazer um BO aqui e se ele chegar perto, se tu vê ele, tu liga pra polícia. Mas, tipo assim, saí do trabalho tudo fechado, tudo escuro. Era na Top Brasil, né? Aqui, na BR. Sim. Tipo assim, ele apareceu lá. E como é que eu vou ligar pra polícia assim? Com ele na minha frente. Não tinha nem o que fazer. Tipo, acho que isso é uma coisa... É uma lei, tipo, muito, assim, que eles esperam acontecer pra fazer algo. Porque como é que uma mulher em risco vai ligar e chamar a polícia? Até chamar a polícia já morreu. Com certeza. A mulher fica completamente vulnerável. Não, fica desassistida total, sabe? Total. Tipo assim, não tem sentido essa lei de, chegou perto. Não, se ameaçou, já tem que acontecer alguma coisa. Porque ameaça também é crime, né? Com certeza. Mas não, com a mulher, não. Com a mulher, quando tem que o cara tá na frente ali com uma arma, sei lá o quê, pra ligar pra polícia. E ele chegou lá no meu trabalho com uma faca embaixo da roupa e me forçou a ir pra casa com ele, como se nada tivesse acontecido. Tainá do céu. E eu tendo que aguentar aquilo dali sem poder falar nada pra ninguém, não dava pra ligar pra polícia, que ele tava aqui. Sim. Não tinha como. E daí, quando ele foi embora, eu peguei e denunciei, e eu fui demitida por conta dele, que eu tinha avisado os seguranças, né? Não deixar ele entrar, imagina ele entrar na loja, fazer alguma coisa comigo dentro da loja e, né? Eu tava super desprotegida, eu trabalhava numa loja que era aberta ao público. Então ele podia entrar em qualquer momento. Daí Sim, aí tu virou um perigo pra loja e foi demitida. Porque, exatamente, daí eu fui demitida. E daí foi onde eu fiquei em depressão. Entrei em depressão porque a família dele começou a vir pra cima de mim, dizendo que iam me bater e se eu não tirasse a denúncia. Por que tu denunciou ele? Porque eu denunciei ele. Daí me tranquei dentro de casa, não saía mais. Fiquei, acho que uns 3, 4 meses trancada dentro de casa. Tava doente, já com depressão.
já estava muito abaixo do peso, eu pesava 45 quilos. E, tipo assim, morava com a minha avó nisso, já estava morando com a minha avó. E, tipo assim, ninguém tava nem aí, sabe? Nem pra me visitar, se eu tivesse morrido ali na cama, nada. Sim. Sabe? Tipo, e tipo assim, acho que eles nem têm noção do que aconteceu, sabe? Do que eu passei, entendeu? Acho que não teve essa noção de tudo que aconteceu em si. E tu já não estava mais com a tua mãe, né? Não. Na verdade era a mãe, né? Que tu morava antes. A minha mãe tinha me botado pra fora de casa quando eu falei que eu não... A minha psicóloga estava me ensinando a me posicionar, né? Que eu não tinha mais responsabilidade sobre meus irmãos e que eu precisava ter minha vida como menina, como jovem, como menina mulher, né? E não tinha mais como. E daí eu comecei a dar trabalho para ela, né? E com namoro e tal. Daí foi onde ela me botou pra fora, né, de casa. Daí foi onde eu fui pro conselho tutelar e eles me levaram pra morar com a minha avó. Daí como faltava 3 meses pra mim fazer 18, daí eu fiquei lá na minha avó. Eu fiquei morando lá com ela. Só que daí a minha avó trabalhava, né, e o meu avô também sempre na dele. Sim. Então eu não notava, né, que eu tava ruim. Mas aí meu avô falava, ó, essa menina não sai da cama, essa menina tá muito em casa e tal. Ô, Tainá, eu quero aproveitar aqui, porque eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre isso, que é uma questão que a gente precisa falar todos os dias. E é muito louco, porque parece que quanto mais se fala, mais acontece. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu agora, dia 18/7. As maiores vítimas de estupro no país são meninas negras de até 13 anos. O Brasil registrou 83.988 casos de estupro em 2023, representando um aumento de 6,6% comparado ao ano anterior. Desde 2011, o número total de estupros cadastrados cresceu 91,5%. Então, os estupros aumentam, o feminicídio aumenta e a gente todo dia está falando sobre isso e muitas pessoas de saco cheio, dizendo não precisa mais falar sobre isso. É uma besteira, né? E a gente vê que acontece, é muito importante a Tainá estar aqui compartilhando isso, Tainá, e que gratidão eu tenho, porque é muito difícil, né? É muito doloroso toda a história. O bom disso tudo é que é uma história ainda de final feliz, mas as pessoas não fazem ideia para uma mulher o que é passar por uma experiência dessa e sem uma rede, né? Porque eu acho que passando já é muito difícil, mas sem uma rede fica pior ainda. Sim. E aí tu, aos 17, 18 anos, entra nesse momento de depressão na casa dos avós. E aí? Foi onde eu comecei, tipo, porque meu avô sempre falava, né, que eu tava muito trancada e tal. E na minha cabeça, como eu tava com depressão, não tinha nada a perder. Então, fiz o quê? Entrei num aplicativo de relacionamento, mas eu não pensava em relacionamento, porque eu tava bem traumatizada. Eu pensava em conversar com as pessoas, porque eu não tinha coragem de sair na rua. Sim. Eu tava bem pra baixo, assim. Quando a gente tá com depressão, tudo é difícil, né? Até levantar da cama já é uma coragem enorme. Sim. Daí foi onde comecei a conversar com várias pessoas, tanto homem quanto mulher, assim, conversar, às vezes desabafar com uma pessoa que não conhece, sabe? Pra ter alguém pra conversar, pra ter alguém pra falar. E foi onde eu conheci o pai da minha filha, né? Daí a gente começou a conversar, ele era muito atencioso comigo, foi algo bem gostoso, assim. E daí foi onde... Que é o teu atual? Não. Não? Tá, o pai da filha. O pai da minha filha, foi algo bem legal. E daí ele é, né, nordestino. E daí foi onde eu peguei e fui pro Nordeste pra casar com ele. Ah, então ele anos. nem é daqui? Não, mas depois ele veio pra cá, né, por causa de mim. Mas daí eu fui pra lá e, tipo assim, foi muito... Então, na verdade, tu casou pra te salvar? Fugir. Foi o que me salvou a minha vida, o casamento. E a minha psicóloga sempre falava que a vontade dela era de me adotar, me levar pra casa, porque o maior medo dela é eu casar pra fugir da minha vida. Eu casei pra fugir da minha vida. Eu queria sair daquela situação, eu queria ter alguém por mim, eu queria ser vista... Não como um problema ou uma solução, eu queria ser vista como Tainá. Como uma filha, uma pessoa que precisa ser protegida, uma mulher, tudo assim. Queria ser enxergada, alguém que dissesse eu te vejo, e ele me via, sabe? E foi muito bom, assim, ao início, assim, a gente tinha uma relação muito boa. Só que depois de um tempo, tipo, alguns nordestinos são bem machistas, né? É cultural? É cultural. Daí pegou essa parte. Sim. Daí pegou bem forte. Eu não trabalhava, né? Como ela é muito assim, indicação.
Indica, ganha um trabalho, tipo assim. E eu não era de lá, então não tinha indicação de outra empresa, não tinha indicação de colegas de trabalho, então custava achar emprego. Daí eu fiquei mais em casa, daí comecei a trabalhar, foi onde eu comecei a empreender, né? Comecei a trabalhar sou uma ótima vendedora, então comecei a trabalhar com vendas Eu trabalhava como CNPJ, trabalhando com uma empresa da Sky, né? Daí onde eu trabalhava nas ruas, vendendo e tal. Daí depois eu engravidei da minha filha. E que também é um milagre, porque aí os médicos diziam que eu não podia ter filho. É? Eu era infértil e engravidei da minha filha. Aos 19. Daí foi uma gravidez bem difícil, né? Bem de risco, assim. E daí quando eu tava com 8 meses de gravidez, daí foi onde a gente decidiu vir. Porque eu queria ficar perto da família, achando que eles iam, né, te acolher, dar uma assistência. Porque Sim. imagina, ficar numa capital sozinha, né? Ele trabalhava dia e noite. Que a gente vivia de aluguel, né? Então ele trabalhava dia e noite. E daí como... Ele era Uber? Não, ele trabalhava dia e noite, vendedor. E à noite call center. E daí foi onde a gente veio pra cá, pra ficar, ter uma assistência, alguém pra me ajudar com a menina e tal, quando nascesse. Daí a gente veio e ele começou a aprontar comigo. Começou a aprontar. Vocês voltaram pro Tubarão? Viemos pro Tubarão. Mas moravam na casa de vocês, não voltaram pra tua família? Não, morava na nossa casa. Tá. Daí começou a aprontar com mulher e tal, me traiu um monte. E foi onde eu decidi foi quando, em 2020, na pandemia, daí foi onde eu decidi que não queria mais, porque não aguentava mais. Não adiantava perdoar. Não adiantava perdoar porque eu quero ter uma família, Não adiantava. Ele estava determinado em ser aquilo, então ele ia ser aquilo, mas... É muito louco como a história volta, né? Tudo se repete, tudo. E a minha mãe passou por isso, a minha avó passou por isso, minhas tias passaram por isso. Todo passaram por, não agressão, mas traição, essas questões assim de relacionamento tóxicos. Sim. Passaram muito. Sim. E, tipo, eu vi que eu tava repetindo. E eu queria que a minha filha tivesse uma vida diferente, eu tava vivendo aquilo. E parece que eles percebem que quanto mais vulnerável nós somos, mais maldade eles fazem. Mais né? maldade. Porque tem poder, né? Daí foi onde, nessa brincadeira de não tenho nada a perder, que eu me perdi de mim mesma. Né? Eu tava, tipo, acima do peso já, porque eu comia minhas emoções praticamente. Não tinha olhar nenhum pra mim de vaidade, sabe? Ele fazia besteira, daí ia lá me enchia de presente. Tipo, todo mundo achava, ai, Tainá tá feliz, tá bem, não sei o quê, tá sempre bem arrumada, isso, aquilo. Que nada, eu tava destruída, nem sabia mais quem eu era, sabe? Eu vivia pra agradar ele, pra fazer as coisas, pra não ter briga, pra tá tudo perfeito, sabe? E daí foi onde em 2020 eu decidi terminar. Daí ele fez uma serenata, um negócio bem lindo no nosso aniversário de casamento, que queria ficar. Daí eu assim, não, eu vou esperar aqui, porque eu não estava trabalhando. Fui atrás de um emprego, porque daí eu tinha uma filha, né? Se ele saísse, eu ia ter a responsabilidade. Comecei a me pensar pra frente. Tá, eu quero me divorciar. Sozinha, só tu e a tua filha. Eu vou me organizar pra isso, porque não dá pra mim chutar o pau da barraca e ficar, né? Sim. Que também eu não sabia que eu não ia ter apoio, então era eu. Daí foi onde eu peguei e comecei a procurar trabalho, consegui trabalho. E no início do ano, no primeiro mês que eu estava trabalhando, na virada de ano ele sumiu, desapareceu. Que daí ele já estava trabalhando de Uber. Aqui ele veio trabalhar de Uber. Daí desapareceu. E foi onde eu peguei e fui procurar pela polícia, né? Porque ele estava sumido, eu não me respondi nada. Ele nunca ficou assim sem me responder. Ficou 4 dias fora, eu já estava chorando a morte dele. Achava que tinha morrido, porque não... Sumiu, deu no jornal e tudo. E fui massacrada, viu, por um monte de mulher. Triste é isso. Por quê? Na rede social, dizendo, fica lavando, é mentira. Ele deve estar na casa dela, deve estar na casa da amante, deve estar lavando roupa suja. Que isso, para gente? Um monte de coisa, gente. Assim, eu nem olhava mais, sabe? Daí, eu mandei mensagem pra ele, porque é um cara do Uber, tipo, me levava pro trabalho. E ele falou que viu a reportagem, perguntou se era a esposa dele. Daí eu falei que sim. Ele assim, eu vou te colocar num grupo de Ubers, porque daí a gente sempre se comunica por lá pra gente ver se acha ele. Daí ele me colocou e passou a informação de que um motorista ficou sabendo que uma passageira pegou o carro com ele e falou, tua família tá te procurando. E ele tava nem aí, ele já sabia, sabe? E daí eu mandei mensagem pra ele. Ele tava escondido, então, ele que fugiu. Ele fugiu. Tipo assim, sabe, responsabilidade afetiva nenhuma. E daí eu peguei... Vocês com uma... Com uma menina de 3 anos. E eu peguei e mandei mensagem pra ele, tu
tu estás bem, tudo certo, ótimo, mas vem aqui buscar tuas coisas, porque pra mim já deu, eu não vou ficar passando por isso, não tem por que eu ficar passando por isso. E daí segui minha vida, chorei 3 dias e passou. E ele estava com outra família? Não, ele não estava com outra família, ele simplesmente, olha a imaturidade da pessoa. Ele falava mal de mim pro pessoal que ele pegava as caronas e tal, pra, tipo, se fazer de vítima e ter justificativa pra me trair. Ele me traía dessa forma. E daí, tinha um grupo de amigos que estavam indo pra Floripa passar o Réveillon lá, e eles falaram, se livra dessa mulher, não sei o que, não sei o que. E ajudaram ele a achar um kitnet lá pra alugar, e ele estava vivendo a vida dele, bem tranquilo. Então ele separou de ti e não te avisou? Exatamente, nem me avisou, entendeu? Sim. Foi mais ou menos isso. Daí eu fiquei aqui pagando de boba. Com uma criança, né? Com uma criança, a filha dele, né? Sim. E daí, onde a gente entrou com um pedido de divórcio e tudo. E eu só trabalhava e criava ela. Daí foi onde eu... E tu continuou sozinha numa casa? Sim, fiquei sozinha. Mantendo... Isso. E depois de um tempo, eu conheci meu marido através do Facebook, né? Meu marido tá. Através do Facebook, e a gente combinou de se ver na praia. Que era um lugar aberto, eu tinha medo, né? Sim. Era um lugar aberto, qualquer coisa eu corria. Sim. Daí a gente se encontrou e foi ótimo, porque a minha filha amou ele, né? E ele foi muito atencioso, foi um príncipe assim comigo, eu não estava nem acostumada com aquilo, né? Daí fui embora depois de um dia maravilhoso na praia. E daí a gente continuou conversando, daí marcou de se ver de novo, marcamos de ir no cinema, e tipo, coisas assim que eu nem sabia mais. Que existia. Coisa assim, tipo, de paquerar e tal, aquela coisa de ser cortês. Ai, tão bom, né? E ao mesmo tempo, tipo, era eu e o nosso chaveirinho. Porque tinha que levar, era o nosso encontra 3. E todo lugar a gente levava ela e, tipo, a gente não teve um namoro normal, porque era sempre com uma criança, sempre com uma criança. Sim. Daí até que a minha mãe pegou e disse que não ia mais, porque eu trabalhava no hospital. Então eu trabalhava final de semana e tinha feriado também. E a minha mãe disse que não ia mais me ajudar a cuidar da minha filha, porque ela estava trabalhando no casamento dela. Daí eu peguei e falei assim, daí eu fiquei... A minha mãe já passou pelo divórcio, sabe como é difícil, e eu ajudei ela. E agora que eu preciso para minha filha, para sustentar ela, não tenho como me sustentar, só esse trabalho. Porque ela ficava com a tua filha para te trabalhar? Só o final de semana. No caso, um dia, porque no outro dia, tipo, eu folgava às vezes um sábado, às vezes um domingo. Ela não ficava pra te ver o teu namoradinho, ela ficava pra te trabalhar. Exatamente, porque pro namoradinho eu levava junto. Tá. Daí ela pegou e disse que não ia cuidar mais. Eu fui pro trabalho chorando, desesperada, e agora? Se eu sair daqui, eu vou achar onde? Como é que eu vou fazer e tal? Ai, daí fiquei com aquela angústia, né? Daí eu fui compartilhar com ele o que tinha acontecido, que ele estava sempre em comunicação comigo, era muito cavalheiro. Né? Às vezes estava chovendo, eu ia de bicicleta trabalhar, ele pediu um Uber pra mim e tal, ele morava em Araranguá, né? E daí, tipo, ele pegou e falou assim, não, vamos fazer assim, eu trabalho de segunda a sexta, e nas sextas eu vou pra tua casa e fico com a tua filha. Deu assim, ai meu Deus, e agora? Aí é o medo de confiar, né? Dá um medo. Perigosíssimo. Dá um medo, mas tipo, eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Eu não tenho ninguém pra me ajudar? E eu tive que aceitar. Pensei, chorei, me espernei, gritei. Imagina. Mas tive que... porque eu não tinha outra opção, porque se eu saísse do trabalho, né? Eu estava há pouco tempo já no trabalho. Sim, daí se era eu a única saísse, maneira de sustentar. não ia ter outra forma. Daí eu peguei e deixei, assim. E ele já estava muito bem. Muito, muito bem, assim. E daí ele pegou e começou a vir toda sexta-feira. Ele trabalhava até às 6, pegava o BlaBlaCar e vinha. Toda sexta, daí no domingo ele voltava. Daí, tipo, no dia meu de folga, a gente saía junto, passava um tempo junto. Daí foi assim, ele começou a me dar, ser a minha rede de apoio. E daí, depois de um tempo, quando a gente viu, a gente tava morando junto. E daí, depois, ano passado, a gente casou, né? E daí foi onde eu comecei a me descobrir, entrei na academia, comecei a cuidar mais de mim, perdi, acho que foi o quê? Mais de 20 quilos. E tu teve os dois extremos. No primeiro momento emagreceu muito, e no segundo momento engordou muito. Sim, porque antes do casamento, assim, na depressão, eu não tinha fome nenhuma, tipo assim, tava só ali esperando praticamente morrer, porque não tinha esperança nenhuma de vida. Depois que aquelas minhas angústias, não tinha ninguém pra conversar. Sim. Né? E pra psicóloga tinha muito assim, eu não contava tudo, porque eu sabia da realidade. Então eu sabia que se eu contasse, ele ia falar o que eu não queria ouvir.
Tá. Entendeu? Então... Que era tu tomar a rédea da tua própria vida. E sair fora. Sim. E eu não queria ouvir isso. Sim. E tomar rédea pra onde? Pra que vida? Pra fazer o quê, né, Tainá? Eu não tinha expectativa se não tem nenhuma. base, vai pra onde? Sim. Eu não sabia nem do que eu gostava. Eu fui descobrir agora, entendeu? Quem sou eu? Entendeu? Foi mais difícil. Como é que eu vou me amar se eu não sei quem eu sou? Né? E daí foi onde eu comecei, né, a me cuidar. Daí onde perdi peso, daí larguei a academia. Daí comecei a tentar descobrir, né, que é mais difícil. Tentar saber o que eu gosto de vestir, né, porque a minha família sempre, que eu gosto assim, desse gosto dos negócios, das coisas. E a minha família sempre falava que era pra me aparecer. Tá. Mas não, eu gosto, eu sou alegria, é meu jeito. E tá tudo certo, né? E não tem nada de errado a gente ser a gente mesmo, claro. Né? E por muito pelo contrário, tempo, a missão da nossa vida é ser a gente. E como mesmo. É difícil, é e muito difícil. E minha maior, tipo assim, minha maior dificuldade era essa. Eu ser eu mesma, sem me preocupar em agradar. E é um treino. E vai ser treino, pra sempre. Exatamente, porque as pessoas são cruéis, né? São. As pessoas são cruéis. E muito mais difícil quando vem de dentro de casa, né? Exatamente. Porque a gente sabe que na rua a gente vai encontrar todo o tempo as pessoas sendo. Mas dentro de casa é o que nos fortalece pra gente ir pro mundo. E quando tu não tem isso dentro de casa, fica muito difícil, né? Porque quem sou eu, pra onde vou e o que eu faço com a vida que eu ganhei, né? Exatamente. Divina. E meu marido até estranha quando eu falo assim, é tão legal, porque contigo eu posso ser eu mesma. Porque eu sou bem brincalhona, sou aleatória, sou extrovertida, do nada fazendo umas bobagens, assim, sou bobona. E, tipo, eu não podia ser assim no meu antigo. Eu tinha até esquecido que eu era simpática, né? Eu tava sempre com o rosto, assim, cansada, estressada, deprimida, sempre chorando, sabe? Exausta? E, tipo, exausta, eu não aguentava mais, sabe? E, tipo, não tinha com quem contar, sabe? E, tipo... eu descobri realmente, eu lembrei que eu era divertida, engraçada e foi tão legal esse encontro comigo mesmo, sabe? Saber quem eu sou e hoje é isso que tu quer passar para outras mulheres. É isso, porque eu acho que toda mulher merece ser ela mesma e estar num lugar onde ela pode ser ela mesma, né? Então virou, tipo, praticamente começou a crescer isso no meu coração de que toda mulher precisa disso. Mas ela não tem de quem ouvir, mas... tem eu, né, pra falar. Tem isso, e tu tem que falar, porque não pode ser à toa tudo que tu passou, né, Tainá? Sim, com certeza. Realmente é uma história de superação. É muito lindo hoje ver o teu olho brilhando, né? Depois de tudo que tu passou, o olho ainda brilhar. Eu acho que é isso que a gente tem que ter da vida, né? Essa esperança, essa fé e força. É verdade. Que a gente precisa ter, porque se tu tivesse desistido antes, a gente não ia estar aqui conversando e ajudando muitas outras mulheres, porque a tua história é a história de uma porcentagem muito grande do nosso país, né? Quando se fala de uma mulher preta, de uma família disfuncional, que se tu não vai consertar e quebrar isso, a chance disso aumentar é muito grande, porque tu não tem oportunidade, né? Não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de cuidar de ti, não tem oportunidade de se conhecer, como tu mesmo disse, né? Eu não sabia do que eu gostava, eu não sabia quem eu era, eu só tinha que cuidar. Fui mãe quando eu era criança, fui mãe quando eu era adolescente. E claro, quando tu virou mulher, tu também continuou sendo mãe, né? Sim. E aonde que vem a doceira? Então, quando eu morava lá em João Pessoa, eu tinha a Cacau Gourmet, né? Que daí eu comecei a fazer doces através da Páscoa. Eu comecei na Páscoa, comecei a fazer. Eu sou bem autodidata em relação a doce, né? Então, comecei a fazer. O pessoal às vezes falava, eu tinha uma grávida até que eu achei bem engraçado, que ela falou, eu quero um ovo de Páscoa de colher de cupuaçu. Eu nem sabia o que era isso, mas eu fiz o ovo de Páscoa de cupuaçu. Eu nunca comi, tá? Não. Mas eu fiz o ovo de Páscoa. Fez pra ela e não comeu? Não. Eu fui atrás desse cupuaçu. Sim, cupuaçu é amargo. Eu nem sei. E fiz, ficou doce, porque, né? Não, sim. Mas ficou, o creme de cupuaçu é uma delícia. E ela amou, assim, e tipo, daí como eu engravidei, foi bem difícil a minha gravidez, então parei, né? Mas depois, quando eu conheci meu marido lá em São Paulo, que ele é de São Paulo, ele era boleiro lá, e bem conhecido lá como boleiro. E daí ele vendia muitos bolos e tal, e só que eu não sabia. Né? A gente se conheceu, tipo, cada um tem uma função que não era sua, né? Até porque também ele além de boleiro, ele é atleta de arte marcial. Ou seja, agora tem um guarda-costas. Maravilhosa. Isso aí. Daí, ele é atleta, né, de várias modalidades, mas só que também eu não sabia. Daí, quando a gente se encontrou, ele queria abrir novamente a academia dele. E durante o ano, quando ele saiu do trabalho para ir morar comigo, porque ele tinha que escolher ou casa ou vai embora.
que ele trabalhava viajando, nesse negócio que ele estava fazendo, arrumando os asfaltos, os negócios, trazendo gente fora, porque no Covid ele teve que fechar tudo em São Paulo. Então ele teve que fechar a academia, tudo, então parou geral. Ele começou a trabalhar nesse trabalho. Então o que trouxe ele de São Paulo foi tu? Não, ele morava em Araranguá por conta desse trabalho. Ah, tá. Por conta então do ele veio trabalhar nas vias no Covid. Isso, por conta do Covid BR, ele começou a trabalhar assim. Daí, quando ele começou, a gente foi morar junto, que daí ele tinha que... Aí já tinha passado a pandemia. Já estava passando, ainda estava. Daí ele pegou e... Tava finalzinho da pandemia já. Aí ele teve a oportunidade de voltar para São Paulo. E decidiu ficar aqui. Não, ele teve a oportunidade de ir para outra cidade, porque eles estavam indo para várias cidades no Brasil para fazer, entendeu? Daí onde ele ficou e ele queria voltar a abrir a academia dele. Daí para isso ele precisava de verba, né? Sim. Daí, assim, daí ele pegou umas trufas para vender de outra moça. Eu falei, espera aí, você vai fazer isso? Daí eu peguei, daí ele falou assim, não, vamos ver como é que vai ser, vamos, porque tem que investir, né, com material e tal, com as formas. Vou pegar esses para revender, vou ver como é que é em Tubarão, porque eu não conheço, não sei como é que é o público, porque não tinha muita pessoa vendendo nada na rua aqui. Daí ele começou a vender. Daí ele pegou e falou, não, dá certo, vamos fazer. Daí comecei a investir nas coisas e comecei a fazer. E o pessoal notou muita diferença entre o doce anterior e o meu. Tá. Daí ele começou a me incentivar muito e tal, até que a minha irmã adoeceu, né? E eu tipo, resolvi largar o trabalho para poder cuidar dela. Mais uma vez eu cuidando. Daí, em 2022, eu larguei o trabalho e comecei a cuidar dela, só que eu precisava me manter, então eu precisava de alguma coisa, né? E onde nasceu a Brigadeirosa, né? Brigadeirosa? Brigadeirosa. Daí a doceria Brigadeirosa. E a gente começou a fazer, ela precisava fazer trabalho manual e eu sabia fazer doce, então eu comecei a ensinar ela e que ela teve bipolarismo, então ela tentou suicídio e tal, e ela não podia ficar em casa com a mente vazia e nem sozinha, então eu cuidava dela, a gente trabalhava junto, virou sócia, né? Então o doce salvou todo mundo. Salvou todo mundo. O doce salva a minha vida muitas vezes também. E a do Matheus, na TPM, o doce salva a vida dele. Daí, ela... Me perdi. O doce, a tua irmã enrolava os doces. Isso, daí a gente começou... Foi uma terapia para ela também. Exatamente. Daí a gente ficou um ano ali trabalhando juntas. E final do ano, em novembro, a gente perdeu o nosso avô, né? E daí foi um choque bem forte, assim, pra ela, pra mim, né? Porque era, tipo, como se fosse o pai, né? Era a referência paterna que vocês tinham. Daí a gente perdeu o avô e em dezembro a gente perdeu tudo em casa, porque teve aquela chuvarada enorme, dia 4 ou 5 de dezembro, e a gente perdeu tudo em casa. E daí, imagina, elas perca tudo, né? E a minha irmã pegou e foi morar com a minha avó, quando meu avô faleceu, e dela não queria mais fazer doce, até porque ela não gostava muito, ela era obrigada a fazer, porque ela tinha que ir fazer algum trabalho manual por conta do problema dela, né? E eu fui morar com a avó e tal, depois a gente pegou e foi alugar uma casa lá em Capivari, onde ele tinha já a academia dele. E daí a doceria ficou meio assim off, porque tipo, não tinha como ficar para um lado para o outro, né? Meu público era aqui, eu tava lá, então ficou meio disfuncional. E depois, quando a gente voltou para cá, para nossa casa, que a gente teve que reformar para voltar, foi onde que daí ele veio com Homem-Aranha, veio tudo de uma forma diferente, né? Daí a gente voltou com tudo com a doceria, daí ele voltou comigo. E hoje vocês vivem da doceria? Também. Mas é o trabalho principal da família toda. A família toda é envolvida nisso. O teu marido dá aulas? Dá aulas, de artes marciais. Isso, daí tem a doceria também. É isso. Tá, e ele se veste de Homem-Aranha? Isso. Pra vender os doces? Que daí foi onde ele começou fazendo já pra ter uma mudança, né? Virou a chave ali. Mudou a cara. Que daí, tipo, teve o aniversário da nossa filha, ela ama Homem-Aranha, daí ele comprou fantasia. Daí já entenderam, lógico, crianças, vamos conectar aí. E ela chama ele de pai, tá? Tem gente que acha que ele é o pai. E até eu esqueço que não é, porque é muito assim, até o jeito, assim, tem algumas coisas dele, porque eles são muito... Pai vai ser quem realmente escolhe estar naquele lugar, né? Que a gente sabe que é um lugar sério, que é um lugar de responsabilidade e vai ganhar esse presente. Porque ser pai é um presente, quem estiver disposto de assumir as responsabilidades também, né? E daí foi onde a gente começou com tudo. E esse ano, né, pra cá, daí, tipo, eu tô conciliando, né? Porque daí começou muita coisa, que daí no início do ano eu entrei na Bela da Praia aqui da UniTV. E que eu precisava descer pra dar aquele tchá, sabe?
porque ainda estava naquele processo. Estava naquele processo, estava muito difícil, assim, eu precisava daquele tchan que não tinha mais volta. Zé o grande. Daí foi onde ele me colocou e foi assim, ele faz as coisas de depois, você sabe que eu topo tudo, né? E ele super te apoia. Ele que me colocou. Ele falou com a Elaine e daí ele fazia curso da igreja com a Elaine. E daí ele me escreveu e falou assim, amor, eu te coloquei num concurso, assim, tá. Como é que faz agora? Daí assim, amanhã a gente vai fazer a gravação. Assim, tá. E começou, né? A gente começou a fazer tudo, as correrias e tal, e foi bem legal, foi uma oportunidade incrível. Gostei muito, foi bem diferente. Daí ele começou a ir atrás de parceiro pra mim, parcerias, né? Foi bem legal. E até hoje, assim, ele vai atrás dos negócios pra mim. A gente foi esses dias lá no Vilas. E a gente faz os negócios na internet. E lá, daí foi onde começou a impulsionar mais a internet, né? O Instagram, porque eu não gostava de aparecer lá. Não gostava de me expor, entre aspas, por conta daquela situação lá que aconteceu em 2021, né? Eu me senti muito exposta, assim, invadida. Então, eu não gostava de colocar nada. E daí, quando eu entrei no concurso, eu queria compartilhar com as pessoas e falar como eu estava me sentindo. Em relação à minha autoestima também, o que estava mudando, né? De ver, tipo, a evolução, deu mudando. O antes e o depois. De ver certinho, assim, tipo, o jeito que eu me vestia, o jeito que eu me importava, o jeito que eu falava. Eu fui mudando, assim, ele foi me incentivando. Foi indo pra fora. Me ensinando, né? Tipo, uma rede social que estava completamente parada. Daí comecei a usar aquilo ali para ajudar outras mulheres também, né? Uma forma de ajudar, um canal de ajudar. Daí foi onde comecei a fazer minha carta aberta, comecei a falar lá algumas coisas, depois comecei a gravar uns vídeos também do dia a dia de uma forma mais engraçada, extrovertida, para não ficar aquela coisa muito, sabe, pesada às vezes, né? Sim, porque a vida da mulher é... Sim, a história é pesada, né? E daí eu comecei a fazer e estamos até hoje aí, né? Daí conciliando a internet, a doceria, a vida social. Então, diariamente, tu tá lá compartilhando com outras mulheres as dores e as delícias de ser uma mulher doceira. Sim. E mãe, e maravilhosa, e modelo, e tudo que tu pode ser nesse mundo. Sim, exatamente. Né? E é muito legal, né, Tainá, pensar que sim, tudo está dentro da gente, sim, a gente pode tudo, mas ninguém nasceu para viver sozinho e a gente precisa de outras pessoas, sim. Exatamente. Seria muito interessante que isso viesse de dentro de casa, que a gente tivesse essa base com a família, mas quando não se tem, é muito natural que a gente vá procurar fora, né? Que a gente vai procurar na rua. E vai ter pessoas que talvez vai atrapalhar, que vai acabar com nossos sonhos, mas outras vão fazer a gente crescer também, né? Verdade. E vão somar e vão pegar na nossa mão e falar, sai desse buraco aí, porque tem um mundo aqui fora pra gente desbravar junto. Sim. E tem alguém para abandonar, mas também tem alguém para acolher, tem alguém para salvar. E o que a Tainá tem para dizer para uma mulher que está numa situação hoje desafiadora, talvez sem coragem de sair de um lar disfuncional que machuca muito, ou de um relacionamento abusivo, de todas as situações que tu já passou na tua vida, a tua experiência, o que tu tem para falar para essa mulher hoje que vai estar te ouvindo e tudo que ela tem talvez seja as tuas palavras? Então, né, eu te precisei de ajuda, né? Porque, tipo, agora, vamos supor, pra mim poder me enxergar, me ver, eu tive que fazer uma mentoria. Ganhei de presente da mulher do meu pai, né? Ela me deu uma mentoria. Porque, tipo, às vezes a gente não consegue sozinha. Então, é legal a gente... Se a gente não tem como ter uma rede de apoio assim, de ter uma mentoria, a gente tem que procurar ajuda. Tanto, né... Se não tem um amigo, às vezes tem gente que não tem ninguém. Tem gente que não tem ninguém, então a gente tem que olhar pra si, né? Se olhar, porque às vezes é mais fácil a gente olhar o outro. Então, olhar pra si, ver o que realmente a gente precisa, ver a nossa situação ao redor e pensar o que a gente quer pra frente. Porque a gente não pode focar só ali. Então, a gente tendo um olhar pra frente, o que eu quero ser? Às vezes as mulheres nem têm mais sonho, não sonham, não tem. Tem às vezes sonho pro marido, sonho pros filhos, mas não sonham pra ela. O que eu quero ser? O que eu quero ter? Onde eu quero chegar? Esse lugar que eu tô vai me levar lá? Vai me proporcionar isso? Vai me impulsionar? Se não, não é teu lugar, né? Então, né, buscar, né? Achar um emprego, quem não tem emprego, ou estudar, né? Ou às vezes se é um relacionamento, às vezes tem agressão e tal, procurar ajuda, um advogado ou a polícia, né? Tentar fazer algo para si, olhar mais para si, porque às vezes a gente mesmo se rejeita, né? Passa a não se olhar mais por conta da situação que a gente passa. Então, é olhar para si mesma e decidir como vai ser. Porque eu acho que tudo depende das nossas decisões, né?
É difícil às vezes tomar decisão, mas tá tudo nas nossas... Mudar. Tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos. E isso é só a gente pode. Ninguém pode... A Carol não pode chegar, Tainá, sai daqui. Não tem como. Sim. Se eu disser que eu não vou sair, eu não vou sair. Eu posso te dar a mão, dizer eu vou contigo. Sim, mas tu não pode me tirar. Eu não posso te carregar. Né? Acho que é isso, é olhar pra si e ter prospecção, né? Do que tu quer pra tua vida e correr atrás disso, com todas as forças. Porque a gente é o maior responsável pelo nosso futuro, pela gente mesmo e por nos amar, né? Por nos acolher, por nos respeitar, nos mimar. E conforme a gente vai fazendo isso com a gente começa a atrair pessoas dessa forma, que começa a nos ajudar, nos cuidar, nos acolher. E a gente já não aceita mais qualquer coisa, porque a gente já não nos dá qualquer coisa, né? A gente já nos dá o melhor, então a gente não aceita qualquer coisa das pessoas. E aí onde muda? Toda a energia ao redor também. Quando a gente muda, tudo muda. O mundo muda. E da onde tu tirou forças? Eu tirei forças de Deus, em primeiro lugar, que Ele é meu tudo. E a minha filha. O que eu quero que a minha filha veja, o que eu quero que a minha filha seja. Porque eu passei por racismo na escola, né? E eu vi que a minha filha passou pela mesma coisa, só que eu pude ser o apoio para ela, o suporte e defender a minha filha e proteger ela. Porque ela não precisa fazer isso sozinha. Então, fazer a diferença por ela e por mim, né? Porque eu não quero ser uma estatística, né? E eu não quero ser mais uma da minha família. Eu quero quebrar isso, para ela não ser mais uma também. Quero que ela possa ser o que ela quiser, quero que ela possa sonhar ser, sabe? E ser realmente, realizar, sabe? Ser uma mulher segura de si, para isso ela tem que ter uma mãe segura de si. Exatamente. Tu só precisa ser para ela ir repetindo. Exatamente. Ai, parabéns, Tainá. Tu és inspiração de verdade. Que a tua história seja força para outras mulheres, porque tem solução, tem mudança e tu és a prova viva disso. Gratidão por ter aqui no Muitas de Mim, por ter compartilhado todas as tuas dores e as delícias de ser Tainá também, porque é uma beleza, né, gente? Uma mulher corajosa, linda, de uma luz diferente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Compartilha com o mundo todo, com todas as mulheres. Não deixa de falar isso todos os dias, porque nada acontece com a gente por acaso. E eu acho que a gente tem que transformar as nossas dores em cura. A minha missão de vida. Eu sinto que quanto mais eu falo e compartilho, mais eu sou curada, porque sempre fica alguma coisa. Mais eu sou curada e eu fico pensando, nossa, eu nasci para isso. Eu nasci para isso e eu não posso me calar, né? Eu preciso falar, as pessoas precisam ouvir essas coisas. E às vezes coisas que as pessoas não falam, né? Acham que passar um batom, uma maquiagem, já sou empoderada. E não é isso. Não. É muito além, é muito profundo. Tá bem mais para dentro. É um negócio bem que precisa mexer muito, né? Então a gente precisa ouvir todos os dias. Sim. E tu tá lá falando todos os dias para as pessoas? Às vezes eu dou uma sumida, porque eu também tenho que respeitar o meu tempo. Aprendeu, maravilhosa, por limites. Porque às vezes eu preciso estar mais quietinha, ali na minha, às vezes eu não tô tão legal. E eu me respeito, tá tudo certo. É isso. Né? Eu não posso ficar forçando uma coisa que não é. E aí compartilha isso também, né? Sim. Gente, não tô disposta semana, é isso? Não, hoje dias. eu coloquei lá de manhã, que eu tava sumida, eu expliquei o motivo e tá tudo certo. Mas tá aqui fazendo. Graças a Deus, cumprindo minhas responsabilidades. Tainá, fala pras pessoas como elas te encontram nas redes sociais. O Instagram é @TainaRochaOficial. Lá você vai encontrar, né, os meus vídeos. Estou sempre compartilhando as minhas experiências, estou contando muito. Até uma coisa boa também, né, que agora eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai. Muito bom, meu pai é minha... Nossa, madrasta. Meu pai é minha madrasta, mas meu pai é minha... Sim, eu posso contar com tudo, assim, com meu pai. Assim, a gente conseguiu restabelecer essa relação, né? E ele que resolveu mudar também, né? Então, isso fez a diferença também. Ele resolveu mudar, eu resolvi mudar e a gente tá... Então tem sempre um caminho. Sempre um caminho, sempre tem solução. E a Tainá tá aqui para provar pra gente. Exatamente. Tainá, só continua, é isso que eu tenho pra te dizer e muito obrigada. Maravilhosa.